Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui relacionada ao ensino fundamental, mais especificamente para o nono ano. Hoje eu vou comentar um pouquinho de um assunto que já começamos a discutir, referente às propriedades dos radicais, tá? Comentei em aulas passadas que para simplificar radicais, podemos prosseguir com a mesma linha de raciocínio da simplificação de fração. Claro, respeitando algumas regrinhas, né? Então hoje nós vamos verificar essa questão aqui. Ó. Você saberia escrever a raiz quinta de 2 elevado à terceira, ou seja, esse aqui, ó, raiz quinta de 2 elevado à terceira, como um radical de índice 10? Então é o seguinte. Radical de índice 10. O radical aqui, o índice é 5. Como será que podemos fazer para que esse índice venha a se tornar 10? Para isso, a gente pode lembrar também da questão das frações equivalentes, tá? Por exemplo, fazer aqui no cantinho, ó, 2 sobre 4. Vai, 2 sobre 4, não tem problema. Se eu multiplicar o 2 por 3 e também multiplicar o 4 por 3, eu vou ter 2 vezes 3, que me dá 6, e 4 vezes 3, que me dá 12. Então, essa fração, 6 sobre 12, é equivalente a 2 quartos, porque eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número. Certo? Então, vou fazer este primeiro exemplo passo a passo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós podemos escrever a raiz quinta de 2 elevado à terceira na forma de potência, que fica assim, 2 elevado a 3 quintos. Esse conteúdo vocês já viram aqui nas aulas do canal, certo? O numerador, ele é o expoente e o denominador é o índice, certo? Feito isso, a gente vai achar uma fração equivalente a 3 quintos, que seja de denominador 10. Então, vamos pensar aqui, ó. 2 sobre, 2 elevado a 3 sobre 5. Então, vamos lá. Se eu multiplicar o 5 por 2, dá 10, certo? Aí eu também devo multiplicar o 2 por 2. O 3 por 2. Então, o que acontece aqui? Ó? 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Por que eu pensei no denominador 10? Porque o denominador da fração, quando eu transformar o expoente em radiciação, o índice é o denominador da fração, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Esse carinha ficou meio bagunçado aqui, né? Não gostei do que eu fiz, não. Eu deveria ter escrito tudo na frente. Olha lá, ó. O denominador 10 vira o índice e o numerador, certo? Então, ou seja, é possível escrever? Sim. Eu pensei da seguinte forma. Primeiro eu transformei a raiz num expoente fracionário. Eu quero saber o índice 10. Eu sei que o denominador da fração, ele vira o índice, certo? Então, era o 5. 5 vezes quem que dá 10? 5 vezes 2, certo? Só que aí eu não posso esquecer de multiplicar o numerador aqui também, tá bom? Feito isso, eu transformei a fração, que é o expoente no caso, novamente na raiz, tá? Então, eu posso dizer o seguinte aqui, ó.
que a raiz quinta de 2 elevado a 3 é a mesma coisa que a raiz de índice 10 de 2 elevado a 6. Certo? Bom, agora eu poderia fazer de uma maneira mais rápida, sem fazer esse processo, esse passo a passo. Vamos fazer aqui agora, mantendo a mesma linha de raciocínio. Agora eu tenho uma raiz de índice 8, 3 elevado a 6. Eu vou simplificar isso daqui. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. 3, vou transformar a raiz no expoente fracionário. Então, fica 6 sobre 8. Certo? E agora eu vou simplificar a fração 6/8. Simplificando 6/8, ó, 6 dividido por 2 e o 8 dividido por 2. Eu vou ter 3, 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Voltando para a forma de raiz, o denominador, que é o 4, vira o índice, e o numerador, que é o 3, vira o expoente. Então, eu posso falar que raiz oitava de 3 elevado a 6 é a mesma coisa que a raiz quarta de 3 ao cubo. Tá bom? Só um detalhe, eu posso resolver aqui dentro, às vezes, tá? Quando for solicitado no exercício. Por exemplo, 3 ao cubo dá 27. Bom, agora aqui embaixo tem mais um exemplo. Vamos fazer direto? Se eu for fazer direto isso daqui, ó, eu quero simplificar essa raiz de índice 10. Então, eu olho aqui, ó. Aqui é 10, aqui é 5. Será que dá para dividir o 10 e o 5 pelo mesmo número? Se eu pegar o 10 aqui, ó, e dividir por... Opa, por 10 não, né? Se eu dividir o 10 por 5 e o 5 por 5, ou seja, 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Então, fica a raiz quadrada de 7 elevado a 1. É claro que não precisa escrever o expoente 1 e também não precisa escrever o índice 2, tá? Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 7. Ou seja, raiz décima de 7 elevado a 5 é a raiz quadrada de 7, que é um número irracional. Bom, preciso treinar, tá? Mas o pré-requisito básico aqui é você simplificar as frações e entender um pouquinho aí sobre frações equivalentes, tá bom? Então é isso aí, até a próxima aula. Valeu!